Gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje fazendo algumas considerações sobre o andamento do que eu imagino ser o mais conveniente para nós aqui. Eu acho que até será tanto mais útil a nossa conversa enquanto mais dialogada ela for, né? Então, me parece que aqui quaisquer indagações, quaisquer perguntas que vocês eventualmente tenham serão muito bem-vindas. Enfim, isso vai de alguma forma alimentar a curiosidade de todos. E eu não posso deixar de começar a conversa fazendo uma avaliação histórica a respeito do Estatuto das Estatais, que na verdade tem origem, vamos dizer assim, se nós fôssemos avaliar qual é a origem do Estatuto das Estatais, da Lei 13.303, a sua origem ela é muito claramente relacionada com a Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 98, na época reforma administrativa. Eu não sei se algum dos senhores já estudava ou já presenciava as questões da administração pública nessa época, mas o impacto da reforma administrativa foi muito grande. Assim, foi um verdadeiro marco na Constituição Federal, um verdadeiro marco no direito administrativo. Muita coisa se alterou nesse período, e dentre o que se alterou nesse período foi justamente a previsão constitucional de que haveria um estatuto das estatais, um estatuto voltado às empresas públicas, sociedades mistas, que são exploradoras da atividade econômica em sentido estrito. Isso ficou, de alguma forma, dormitando no Congresso Nacional por muitos anos. Posso lhes dizer, talvez, sem exagero, que não se dava a devida atenção à necessidade da criação desse estatuto, até que eclode a fase ostensiva da Operação Lava Jato. E aí o que acontece? Pressionado pela Lava Jato, há um movimento governamental e legislativo que conduz até a questão que envolve a edição da lei. Eu costumo dizer que isso que eu acabo de falar aos senhores tem uma espécie de prova na lei, tem uma prova cabal na lei, que é uma regra do Estatuto das Estatais, que está lá na partezinha final, que as pessoas de vez em quando não percebem a extensão que tem, que é o artigo 96, inciso 2 da lei, que diz assim, ó, revogam-se, né? Inciso 2, os artigos 67 e 68 da lei 9478 de 97. E aí eu tenho que explicar o que é esse artigo 67 e 68 da lei 9478 de 97. A Lei 9478 de 97 é a lei da Petrobras e da ANP. É a lei que criou a Agência Nacional do Petróleo e que passou a regulamentar a Petrobras. Para quem não lembra, a Petrobras ela foi criada em 54 pela Lei 2003 de 54, lei que se costuma apontar como uma das causas do suicídio de Getúlio Vargas, né? Então, a Petrobras já matou um presidente. Então, o que acontece? Dá para dizer brincando, talvez matou o presidente e derrubou outro, né? Então, o que acontece em relação a essa legislação de 97? Ela previu, diferentemente do que diz a Constituição Federal, porque a Constituição Federal diz o seguinte, ó, haverá a criação de um estatuto, não que cada estatal pudesse ter o seu estatuto, né? Haveria uma legislação para todas as empresas estatais que versaria essa legislação também sobre licitações. Mas essa lei lá de 97 previu o seguinte, as licitações e contratações feitas pela Petrobras serão regidas por um decreto, então, fenômeno que na Itália chamam de deslegalização, porque a Constituição manda a lei dispor sobre licitação. Aí a lei vem, será regrada por decreto e seguirá um procedimento simplificado. E todas as contratações advindas nesse período que foi objeto da investigação da Lava Jato foram contratações realizadas com base nesse decreto, né, que é o decreto 2745 de 98, isso é governo FHC ainda, e aqui tem uma curiosidade histórica que as pessoas talvez não saibam, que muitas das contratações feitas com base nesse decreto foram suspensas pelo Tribunal de Contas da União, muitas delas. O Tribunal de Contas da União dizia, olha, não pode decreto regulamentar a licitação, isso tem que estar previsto de alguma forma em lei. E outra coisa que o Tribunal de Contas da União dizia, na minha opinião, com absoluta razão, de que não poderia se interpretar o artigo da Constituição Federal, que foi alterado pela Emenda 19, como algo que permitisse que cada estatal tivesse a sua legislação. Então, não é para ter uma lei para a Petrobras, uma para a Caixa, uma para o Banco do Brasil, não. É uma lei para todas, dizia o Tribunal de Contas da União. E o que as pessoas não sabem, e aqui nós temos uma parcela de participação do Supremo nisso, é que
todos os casos em que o Tribunal de Contas da União suspendeu a eficácia, todos os casos em que suspendeu a eficácia da contratação ou mesmo suspendeu o processo licitatório decorrente dessa legislação, essas decisões do Tribunal de Contas que suspenderam a decisão, a contratação, a licitação, foram, por sua vez, suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, ele validou a contratação por meio desse decreto, e um dos precedentes que eu cito é o mandato de segurança número 25.888, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que acabou se legitimando essa contratação. Então, o que acontece? Parte da razão de ser dos setores estatais seria alterar a legislação da Petrobras. A outra parte seria criar regras de governança, para as estatais, com exigências, com a despartidarização, com a despolitização dos seus quadros. Essa é uma ideia. E aí se criou uma série de requisitos que a gente vai estudar também a partir de agora. O que eu gostaria de salientar a vocês, e aqui é da série Cultura Útil, né? Se criaram preceitos, exigências para as pessoas que ocupam cargos diretivos, regras de quarentena, proibições para que se recaísse a escolha dos diretores, dos dirigentes, dos conselheiros, sobre pessoas que não teriam, vamos dizer assim, essa partidarização. Se criaram essas regras, mas uma curiosidade que ninguém destaca, aliás, para ser mais preciso, a Folha de São Paulo destacou, é que se nós aplicássemos as exigências da lei, que são exigências bastante rigorosas, nos diretores da Petrobras envolvidos na Lava Jato, eles implementariam essas condições. Ou seja, se eu aplicasse essas regras que foram criadas para supostamente evitar a Lava Jato não teria sido evitada porque essas pessoas, elas eram pessoas de carreira, elas tinham experiência na área e assim por diante. Bom, então eu diria assim, pressionado pela Operação Lava Jato, o governo encaminha ao Congresso Nacional e, meio a toque de caixa, se aprova a Lei 13.303, que é de junho, final de junho de 2016. Tá? Bom, o que eu gostaria de salientar a vocês? Tá? Quando nós falamos, e aqui vamos voltar ao texto da Constituição Federal, tá? Quando nós falamos da atuação estatal na economia, e aí, isso, colegas, eu estou cada vez mais enveredado para essa conversa, eu estou cada vez mais, vamos dizer assim, eu vou cada vez mais me interessar pela ideia de direito da regulação, uma coisa que eu estou me preocupando. A gente costuma dizer que o Estado tem uma atuação direta e uma atuação indireta. A atuação indireta do Estado, ela é basicamente, se eu pegar os ensinamentos de Eros Grau, ela decorre, vamos dizer assim, basicamente de duas facetas que eu encontro, três facetas que eu encontro no artigo 174 da Constituição Federal. Quando diz a Constituição Federal como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo o planejamento determinante para o poder público e indicativo para o setor privado. Quando a gente lê a Constituição Federal e encontra a função de fiscalização, né, isso aqui, não sei se vocês gostam do Eros Grau, naquele livro A Ordem Econômica na Constituição de 88, isso aqui é o que ele chama de atuação por direção. Né? É quando o Estado diz para a economia, faz assim, não faz assim, faz assado, isso é proibido, isso não é proibido. E essa fiscalização, ela tem vários meios de atuação. Por exemplo, essa palavra fiscalização, de vez em quando, ela é relacionada com o poder de polícia, de vez em quando ela é relacionada com aquele conceito de ordenança, de direito ordenador. Isso aqui é o seguinte, colegas, é aquilo que aparece assim, por exemplo, quando se condiciona, como diz o artigo 170, parágrafo único, quando se condiciona o exercício de uma atividade econômica à prévia autorização, né? O alvará de funcionamento do escritório, a licença ambiental da empresa, isso é uma forma de fiscalização. Ou então, quando se estabelecem condicionamentos
Do tipo, olha, se o teu alvará de funcionamento é até as 24 horas, tu não pode, é condicionamento, tu não pode exercer a atividade depois disso. E aí tem uma série de competências que decorrem disso. A competência de notificar, de ordenar, a competência de sancionar, a competência de cautelarmente fechar, enfim, nós não vamos estudar isso aqui, mas isso é que a gente chama, é o que o Eros Grau chama de atuação por direção. Tá? Também o Estado atua sempre com planejamento. Tá? E, aliás, eu abro um parênteses, assim, especialmente para quem de vocês tem alguma atuação mais relacionada com a administração pública, se alguém fosse me perguntar o seguinte, assim, qual é a lei que está faltando? Né? Lei de responsabilidade fiscal, lei disso. Para mim, senhores, e aqui eu não quero ser de alguma forma pueril, não quero ser de alguma forma ingênuo, mas eu diria assim, me parece que falta no direito brasileiro, no direito público brasileiro, regras mais claras sobre o planejamento, sobre a forma de fazer o planejamento, sobre o que o planejamento tem que conter e a vinculação do planejamento. Eu diria assim, o nosso país é um país que prestigia muito atos de governo e poucos atos ou políticas públicas de administração. A gente pode observar que troca o governo, troca o presidente, troca o governador, troca o prefeito, há aquelas práticas políticas que a gente visualiza de os caras ou muda toda a política pública ou pelo menos rebatiza, né, para não dar o crédito. Se é fome zero, o cara vai mudar e vai ser fome não sei o quê, vai ser, se era minha casa, minha vida, vai virar casa para todos. Eu costumo brincar assim, né, vou fazer um comentário quase que idiota. O custo vegetativo que tem a simples troca de logomarca é uma coisa que as pessoas de vez em quando não percebem, mas a gente é muito pouco planejado, eu diria assim. Eu diria assim, assim como nós temos um certo desenvolvimento da ideia de vinculação orçamentária com plano plurianual, etc. e tal, talvez fosse necessário que nós tivéssemos planos plurianuais, não necessariamente sobre orçamento, né, mas sobre política de governo, sobre ações de Estado. Então, isso, bom, mas eu não quero filosofar demais aqui. Mas nós também temos aquilo que o Eros Grau chama de atuação estatal por indução. Né? Então, ele faz por direção e ele faz por indução. E nessa atuação do Estado por indução, nós temos tanto os incentivos quanto os desestímulos. Né? E o incentivo pode ser creditício, aquele negócio que acontece com BNDES, BRDE, Badesul, enfim, incentivo creditício. Nós podemos ter incentivos tributários, né? Nós podemos ter incentivos honoríficos, né? Do tipo selo de qualidade. Isso é um tipo de coisa que de vez em quando pode acontecer. Olha, a empresa limpa vai receber um selo de qualidade e tal, e essa empresa vai poder usar isso aí, por exemplo, para participar de seleções. Então, nós temos incentivos e nós também temos desestímulos. Né? Quando eu, por exemplo, vejo qual é o percentual de tributo que recai sobre cigarro, o percentual de tributo que recai sobre bebida, isso é uma forma de atuação do Estado por indução. Eu induzo. Aquela ideia de extrafiscalidade tributária que visa a determinar comportamentos. Todavia, lendo Eros Grau, ou lembrando Eros Grau, o que eu vou destacar na nossa conversa de hoje é a terceira forma de atuação. Né? É aquilo que alguns chamam de atuação direta ou atuação por absorção, ou por participação. Então eu tenho a atuação por direção, quando o Estado diz faz assim, não faz assado. Eu tenho a atuação por indução do Estado, quando ele incentiva ou desincentiva comportamentos. E eu tenho a terceira delas, que é a atuação por participação. É quando o Estado participa da atividade estatal. E aí, ou seja, desculpa, da atividade empresarial. É quando o Estado mesmo, ele age de forma de algum modo, o Estado age ele mesmo atuando na economia. E aí, eu vou encontrar a respeito disso na Constituição Federal, e aí eu estou me aproximando da nossa conversa de hoje, eu vou encontrar fundamentalmente
O artigo 173, quando diz, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitido quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. E aqui eu já quero apontar a vocês, né, algumas informações. Inegavelmente, o nosso país, embora tenha preocupações sociais, o nosso país é capitalista. O que significa dizer que a regra geral é o Estado não intervir. A regra geral é o Estado não ter empresas. A regra geral é que o Estado não intervenha diretamente na economia. De modo que, para que o Estado intervenha na economia, para que o Estado tenha empresas, para que o Estado possa ter empresas, aí nós vamos encontrar o quê? A necessidade da demonstração de ou imperativo da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ou seja, há um ônus argumentativo do Estado para ele criar a empresa, que é o ônus de demonstrar um desses fatores definidos em lei. Ou seja, na minha opinião, eu tenho muita dificuldade de entender por que o Estado tem atividades econômicas que não se enquadrem nisso. Uma vez noticiou o que a União tinha, claro que ela tinha recebido por dação em pagamento numa dívida tributária, ela tinha uma rede de motéis, né? Salvo engano, me parece que eu não posso enquadrar a atividade inerente à rede de motéis, nem em questão que envolve interesse coletivo, nem imperativo da segurança nacional. Então, eu quero lembrar a vocês que há uma ideia de excepcionalidade. Bom, vou tratar agora de um caso que é relativamente polêmico, que é o seguinte: quais seriam os casos previstos na Constituição em que não seria necessária a atuação do Estado ficar condicionada a imperativo de segurança nacional relevante de interesse coletivo? O que eu vou dizer para vocês é muito polêmico na doutrina, mas uma das significações disso, ou seja, um caso em que a Constituição mesma dispensa a lei esclarecendo a existência de imperativo da segurança nacional ou então relevante interesse coletivo, é quando o Estado cria empresas para prestar serviços públicos. E aí eu troco de regra, eu saio do artigo 173 e passo para o artigo 175, quando diz, incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente sob o regime de concessão e permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. E esta prestação direta aqui, ou sob o regime de concessão e permissão, pode se dar por meio de empresa. Exemplo, né, de prestação direta, em que uma empresa estatal presta diretamente essa atividade, quando a União criou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestar um serviço de sua titularidade, que é, no caso, o Serviço Postal e Correio Nacional. Observe, o que eu estou querendo dizer com isso é que para criar o Correio, como é serviço público, não precisaria a criação do Correio estar justificada naqueles imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Por quê? Porque isso é serviço público, isso está na Constituição que o Estado pode fazer. E eu também posso criar, eu digo Estado, né? O Estado também pode criar empresas estatais sem precisar justificar imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo para prestar serviço em regime de concessão e permissão. Nós também temos empresas estatais que prestam serviços em regime de concessão ou permissão. Não sei se vocês lembram de um exemplo, mas talvez olhando para essa lâmpada aqui vocês enxerguem. Ou seja, a CE é isso. A CE é isso. A CE é uma empresa que integra a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul para prestar o serviço público de energia elétrica, que por sua vez é um serviço titularizado pela União. A CE é, em relação ao serviço que ela presta, equivalente a qualquer outra empresa privada. Ou seja, ela é uma concessionária que, por coincidência, integra a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Nós teríamos outros exemplos assim, de prestação daí direta, só para lembrar assim, a própria Carris. Né? A Carris é um exemplo de concessionária, desculpa, ela não é concessionária tecnicamente, é um exemplo de empresa que foi criada pelo município de Porto Alegre para prestar um serviço público do município de Porto Alegre. O que eu estou querendo dizer, só para voltar ao artigo 173, que é o nosso foco principal, é que para criar a Carris, o município de Porto Alegre não precisava ter condicionado a
a criação da Carris, a imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, porque afinal de contas isso é uma decorrência, é um daqueles casos, né, de ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Bom, mas onde é que chegamos na nossa matéria? A nossa matéria, ela diz o seguinte, ó, a lei estabelecerá o estatuto jurídico, observe que isso aqui é uma redação dada lá pela referida já emenda 19 de 98. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção, comercialização de bens ou de prestação de serviços. Observe que não veio com o adjetivo serviços públicos. E aqui nós temos uma dicotomia muito importante a fazer. Aqui nós temos uma dicotomia muito importante a fazer. É tradicional na doutrina, na jurisprudência do Supremo, a divisão das empresas que exploram a atividade econômica em sentido estrito e aquelas que prestam serviços públicos. E aqui, o que eu quero noticiar a vocês, isso é uma coisa que quando eu estava comentando, aliás, esqueci de fazer a propaganda aqui, eu, a Marinês Dotti, o Juliano Heinen e o professor Gessé Torres, lá do Rio de Janeiro, acabamos, há um mês e meio atrás, mandamos para a editora um livro de comentários ao Estatuto das Estatais. E eu fiquei com o comentário do artigo 1º ao 27, justamente dessa parte inicial. A Marinês e o GCE ficaram com a parte de licitações, que vai lá do artigo, vamos tratar também dela, mas eles ficaram lá com o artigo 28 e seguintes, até 60 e pouco, 70, e aí o Juliano ficou com a parte contratual lá, aquela parte final, que eu vou mostrar para vocês, vou tentar tratar de todas essas questões com vocês. Mas uma das coisas que as pessoas não perceberam, talvez, ou algumas só perceberam, é que quando a Constituição Federal fala do estatuto, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa, fala do estatuto para qual fim? Para as empresas estatais que exploram atividade econômica. Mas, quando eu leio a lei, eu peço que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Essa lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública ou sociedade mista da União, dos Estados, DF, dos municípios, que explore atividade econômica de produção, de comercialização de bens ou prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeito ao regime do monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Vocês vão encontrar isso também com mais clareza, depois a gente vai aprofundar isso de novo. Aqui, ó, quando nós tivermos, vamos dizer assim, as outras definições, o que eu quero que vocês entendam, vamos dizer assim, é que, e essa é a observação que eu quero que vocês tenham em mente, é que nós temos a Constituição Federal que disse o estatuto é para as empresas estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito, diz a Constituição. Quando o estatuto foi estabelecido, quando foi editado, ele foi além das suas tamancas. E aí ele tratou o quê? Ele tratou não só das estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito, mas também tratou das que prestam serviços públicos. Isso, antes que vocês me perguntem, isso é inconstitucional? Não, me parece que inconstitucional não há, embora exista ação direta de inconstitucionalidade proposta também em razão disso, eu pessoalmente eu não vislumbro essa inconstitucionalidade, eu não enxergo essa inconstitucionalidade. Todavia, embora eu não enxergue inconstitucionalidade, eu tenho algumas pulgas atrás das minhas orelhas que eu quero compartilhar com vocês, que é uma questão que na verdade não é de inconstitucionalidade, mas é de competência legislativa. Por quê? Em matéria de direito administrativo, só para a gente lembrar, a regra geral, isso aqui eu gosto sempre de fazer essa observação, a regra geral é que cada ente federado legisle sobre o seu próprio direito administrativo. Para que a União tenha competência nacional, o normal é que a União tenha competência federal.
o Estado, competência estadual, o município, competência municipal. Então eu diria assim, o normal é que cada ente federado legisle sobre o seu próprio direito administrativo. Para que a União tenha uma competência nacional, a Constituição tem que dizer. Um dos exemplos disso é licitação, normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Outro exemplo disso é desapropriação, ou seja, é uma competência que daí é da União para legislar sobre todos os entes. Um terceiro exemplo disso, qual é? O terceiro exemplo disso é, por exemplo, eu encontrar o estatuto que a União vai editar. Isso já se disse no STF, o Estado não pode criar esse estatuto. Então, esse estatuto para empresas estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito é de competência da União. Agora, presta atenção num fator importante. A Constituição não diz que compete à União legislar sobre as estatais que prestam serviços públicos para todos os entes federados. Não sei se eu me fiz entender. Ou seja, essa questão de competência é importante. Antes que me perguntem, tá, mas licitações e contratos é da União a edição de normas gerais? Os senhores têm razão. Ok, em relação a licitações e contratos, sim. Mas toda aquela parte organizacional, aquela parte orgânica, observem, se for uma empresa estatal prestadora de serviço público, eu não posso encontrar no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, o fundamento de validade para dar essa competência para a União. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, em relação às empresas estatais prestadoras de serviço público, a União não tem competência nacional para editar essa lei. Ela não tem essa competência nacional. Claro, ela terá nas matérias como licitações, por exemplo. A do artigo 28 e seguintes da lei vale para todas. Agora, até o artigo 28, na parte orgânica das estatais, o que eu tenho? Me parece que a União não tem o condão de editar normas que interfiram em estatais que prestam serviços públicos pelos estados e pelos municípios. Uma das coisas que eu mais gostei de escrever no meu livro foi um quadrinho, nesse livro que não saiu ainda, nesse que está por sair, é um quadrinho em que eu coloco assim, quais as partes da lei são de competência da União, quais as partes da lei que são, de competência da União por causa do 22, inciso 27, que fala de licitações e contratos, quais as partes da lei que são de competência da União por causa do artigo 173, parágrafo 1º, e quais aquelas que não são de competência da União. E as partes que os estados e municípios poderiam editar. Uma lei nacional e federal. Ela é, na minha opinião, ela é uma lei. Aliás, a lei de licitações, a 8666 já é assim, né? Ela é uma lei nacional em algumas partes e federal em outras. Vocês entenderam essa diferença entre nacional e federal, né? Isso é uma coisa... Eu costumo... Eu dou isso aqui no primeiro dia de aula do Administrativo 1. Né? Essa pergunta eu faço no final da primeira aula. A quem compete legislar sobre direito administrativo? Meus alunos, em geral, são de 9º semestre. Os caras... Por quê? Porque isso é pouco estudado. Eu costumo dizer assim, o normal, até abrindo um parênteses assim, o normal, senhores, é que nós nos deparemos com uma situação inusitada, do tipo, em termos de ciência do direito, existe um direito administrativo brasileiro. Agora, se eu for analisar direito posto, eu tenho quase 6.000 direitos administrativos. Um para a União, um para o Distrito Federal, um para cada Estado membro e um para cada um dos 5.540 municípios. Eu costumo brincar assim, se o cara é juiz de direito, o cara é promotor de justiça, juiz federal é um problema menor nesse caso, mas se o cara é juiz de direito e ele é removido de cacimbinha para caixa-prego, ele pode levar no seu pendrive todos os modelos que ele tem de civil, de penal. Por quê? Porque o direito civil, o direito penal em cachimbinha, em caixa-prego é a mesma coisa. Agora, os modelinhos que ele tem, por exemplo, de sentença ou de promoção ministerial em matéria de bens públicos, talvez ele tenha que botar fora. Por quê? Porque em matéria de bem público, cada município pode regrar da sua forma. Matéria de servidor público, cada município pode... Então, é essa a ideia que eu gostaria de salientar a vocês. Bom, mas o que esse estatuto vai tratar? Olhem ali,
Eu ainda estou na Constituição Federal, eu não comecei a tratar a fundo da Lei 3.303. A lei estabelecerá o estatuto jurídico das estatais, dispondo sobre, né? Então, lembrando que aqui se limita às estatais que exploram atividade econômica, e aí, a sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, a sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias, né? Aqui é uma lógica bem, assim, qual é a ideia disso? É não permitir que as empresas estatais entrem na economia, entrem no mercado com uma posição privilegiada. Então, assim, só para lembrar, já é estranho, já é excepcional o Estado ter empresas. E quando entra no mercado com as suas empresas, não pode criar uma falha de mercado a ponto de criar privilégio. E isso aqui, essa ideia de sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto a obrigações e direitos civis, comerciais, trabalhistas, tributários, tem que ser analisado com certa parcimônia. De um lado, que é preservar a competitividade. E isso aqui é muito marcado, por exemplo, pelo que estabelece o parágrafo 2º do artigo 173, quando diz, as empresas públicas e as sociedades economistas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Eu até gosto de lembrar assim, isso aqui não é uma regra que proíbe privilégio fiscal em favor de estatal. Só não pode se dar um privilégio fiscal só para ela. Em português bem claro, na época da crise energética lá do governo do FHC, todas as distribuidoras de energia elétrica tiveram isenção de tributos ou até mesmo a imunidade de tributos para compra de lâmpadas, ou importação, compra, fabricação de lâmpadas, aquelas para serem doadas, lâmpadas econômicas para serem doadas para a população cadastrada na política de tarifa social de menor renda. Todas elas. Bom, se todas elas tiveram, a CE poderia ter. É isso que diz a Constituição Federal. Se todos os bancos tiverem um privilégio fiscal, o Banco do Brasil vai poder ter. O que não pode é dar o privilégio fiscal só para a CE, só para o Banco do Brasil. Por quê? Porque aquela ideia de sujeição ao regime próprio das obrigações que as demais empresas do mesmo setor econômico possuem. Claro que isso aqui, especialmente, e aqui eu não quero ampliar demais a nossa conversa, mas especialmente em matéria de obrigações trabalhistas, nós temos que analisar essa questão com certa parcimônia. Eu explico isso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem criado, vamos dizer assim, alguns temperamentos, né? Ou seja, os empregados das estatais são submetidos à CLT, vírgula, mas não tanto assim, ou seja, eles são submetidos à CLT, mas com algumas limitações. A forma de desligação tem um procedimento peculiar, a forma de ingresso tem o concurso público, submetem-se em geral a pelo menos parte das regras de vedação de teto remuneratório. Então assim, eles são seletistas, mas, como eles disse, não são tão seletistas assim. Aliás, só um parênteses assim, existem vários temas que a doutrina brasileira ainda não é, como é que eu vou dizer assim, relativamente aprofundada. Se eu fosse eleger, eu não sei qual seria o principal, mas entre os 5, eu não teria muita dúvida de colocar o tema empregado público. A figura do empregado público ela não é estudada. E por que eu digo que ela não é estudada? Vem o livro de direito administrativo e diz, isso não é aqui, é lá no direito do trabalho. Vem o livro de Direito do Trabalho e diz, isso não é aqui, isso é lá no Direito Administrativo. E aí fica tipo o zagueiro do Inter, do meu time, infelizmente, zagueiro ruim, né? Deixa que eu deixo, né? Zagueiro do Inter tem sido assim, deixa que eu deixo. Então, nenhum trata, nem outro trata, os caras fazem 3 gols em qualquer Grenal. Então, como eu disse para vocês, assim, essa é uma matéria que tem que ser analisada com cuidado. Mas continuando ali, licitação e contratação de obras, serviços, compras, alienações, observados os princípios da administração pública, constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal e participação dos acionistas minoritários, os mandatos, avaliação de desempenho e responsabilidade dos seus administradores. Então, o Estatuto teria a função de regrar basicamente essas coisas todas, como eu disse, com aquela limitação que eu antes me expliquei a vocês, de que a Constituição Federal, ela trata propriamente de estatuto das empresas exploradoras da atividade econômica e não propriamente das prestadoras de serviço público, embora o estatuto, como eu lhes disse, tenha ido além das suas tamancas.